Fala galera, tudo bem pessoal? Estamos aqui gravando a nossa 29ª aula do curso completo de matemática básica e neste vídeo vamos ainda estar falando sobre equação do segundo grau. Vamos fazer aqui um resumo do que foi falado, vamos praticar aqui com mais algumas questões e resolver algumas questões de concurso público envolvendo este assunto, ok? Acompanhe aqui comigo, veja só. Nós falamos que a equação do segundo grau completa, você pode resolver ela de que forma? Ou utilizando a fórmula de Bhaskara, ou aplicando aquela técnica lá do soma e produto. O que é do soma e produto? Aquela lá do som menos burro agora, ok? E a equação do segundo grau incompleta, se você quiser resolver ela utilizando a fórmula de Bhaskara, você pode. Mas existe uma forma mais fácil, que é que nós chamamos de forma direta. E aqui também, se caso você queira, você pode aplicar também a técnica de soma e produto para estar encontrando essas raízes, tá bom? Vamos fazer aqui esse primeiro exemplo. Nós temos aqui como coeficientes o A igual a 2, o B é 6 e o C aqui é menos 8. A fórmula que nós vamos utilizar aqui, então, é a de Bhaskara. Então, vamos começar com delta, B ao quadrado 4AC. Então, delta vai ser, o B é 6, então fica 6 ao quadrado vezes 4 vezes 2 vezes menos 8. Então, delta é igual a 6 ao quadrado dá 36. Menos vezes menos fica mais, 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 8 dá 64. Então, delta vai ser 36 com 64. Aqui, delta é 100. Agora, usando a outra formulazinha, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Então, vai ficar x é igual a menos, o b é 6, o delta nós já sabemos que é 100, e 2 vezes o a, que é 2. Então, x é igual a menos 6, mais ou menos, a raiz de 100 é 10, e 2 vezes 2 aqui fica 4. Fazendo, então, a separação vai ficar x' é igual a menos 6 mais 10 sobre 4, e x duas linhas é menos 6, menos 10 sobre 4. Então, nós teremos então que o x' vai ser menos 6 com mais 10 dá 4 positivo. E 4 dividido por 4 vai dar 1. Encontramos a primeira raiz. E o x duas linhas, aqui vai ser quanto? Estou devendo 6 e estou devendo 10. Então, estou devendo 16. Menos 16 dividido por 4, aqui você vai encontrar menos 4. Logo, as duas raízes dessa equação é x' igual a 1 e x duas linhas igual a menos 4, tá bom? Então, resolvemos aqui uma equação do segundo grau completa, utilizando a fórmula de Bhaskara. Vamos agora resolver essas duas próximas equações aqui completas, só que utilizando soma e produto. Lembra lá quando eu expliquei para vocês? Nesse caso aqui, ó, nessa questão, meu A aqui ele é igual a 1. Toda vez que meu A é igual a 1, você pode fazer esse cálculo de soma e produto de forma mais direta. Então, vai ficar como aqui, ó. Você coloca o S e coloca o P. O S vai ser esse segundo com sinal trocado. Então, aqui é mais 5. E o P é exatamente do jeito que está ali, que é o 6. Aí você começa fazendo aquela perguntinha. Quais são os dois números que multiplicados dá 6? Aqui você vai ter duas opções. Você tem que 6 vezes 1 multiplicando dá 6. E você também tem 2 vezes 3 que multiplicando ele vai dar 6. Agora, somando tem que dar 5. Você concorda comigo que nós vamos eliminar essa possibilidade? Porque 6 mais 1 aqui dá 7. Então, ó, 2 vezes 3 dá 6 e 2 mais 3 dá 5. Logo,
As duas raízes dessa equação aqui, ó, é x' igual a 2 e x2' igual a 3. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, vamos fazer esse outro exemplo aqui, ó. Então vai ficar, o A aqui também é 1. Se é 1, você pode fazer mais direto. Coloca o S, troca o sinal daqui, então fica menos 1. E quem é o P? Do jeito que tá aqui, ó, menos 6. Quais são os dois números que multiplicados um pelo outro, que vai dar 6? Igual o exemplo anterior, ó. Nós temos duas possibilidades. 6 vezes 1 e 2 vezes 3, ok? Agora, por que que eu coloquei esse cuidado aqui? Porque aqui entra uma situação diferente, que é a questão do sinal. Repare o seguinte, que a multiplicação desses dois números tem que dar como resultado um valor negativo, ok? Se ele está dando negativo, isso significa que uma das duas raízes tem que ser negativa, tá ok? Ou aqui ou aqui. Concorda comigo? Aí o que que a questão fala? Que a soma dessas duas raízes também tem que dar como diferença 1. Isso significa que eu posso eliminar essa possibilidade aqui, ó. Porque a diferença de 6 para 1 é de 5. E a diferença entre eles tem que ser de apenas 1. Ok? Então eu já sei que as raízes dessa equação é o 2 e o 3. Só que agora eu preciso descobrir o quê? Que um deles tem que ser negativo. Aí o que que você vai fazer? Peguem essa dica aqui, ó. Já que a soma tem que dar negativa, isso significa que o maior deles tem que ser negativo, ok? Porque se o resultado da soma tem que dar negativo, ó, aqui você tem 2 e aqui você está devendo 3, então com 2 você paga uma parte que você deve, você continua devendo 1, ok, pessoal? Tranquilo? Então a gente pode afirmar aqui nesta questão que o 3 ele é negativo. Logo, as minhas duas raízes aqui, ó, é o x igual a 2 e a minha segunda raiz é o menos 3. Repare que se você multiplicar 2 vezes o menos 3, vai dar exatamente menos 6. E que se você somar o 2 com o menos 3, vai dar exatamente o menos 1. Ok? Tranquilo, pessoal? Vamos avançar. Olha só. Com relação às equações do segundo grau incompleta, nós vamos fazer ela de duas formas. Nós vamos fazer da forma direta e também vamos usar aqui soma e produto para que vocês vejam o que vai acontecer, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Nesta primeira equação, ó, repare que aqui, ó, meu A, ele é 1. Meu B nessa equação é menos 9. E meu C, aqui ele é 0, né? Lembra que eu falei com vocês, toda vez que você tiver uma equação do segundo grau incompleta onde o C é 0, o que vai acontecer? Basta você pegar a variável, que no caso aqui é o x, e colocar em evidência. Então fica x ao quadrado dividido por x dá x. 9x dividido por x sobra 9, que é igual a 0. Então, pessoal, toda vez que o c é 0, uma das suas raízes também vai ser igual a 0. Então, nós temos aqui que x' é 0. Esse é o valor da primeira raiz. Agora, você pega esse segundo termo que está aqui e também iguala ele a 0. Então, vai ficar x menos 9, que é igual a 0. O 9 passa para o outro lado como mais 9. Então, esse aqui é a minha segunda raiz. Tá bom? Então, nós temos que nessa equação, x' é 0 e x2' é 9. Ok? Agora, vamos usar aqui soma e produto. Usando soma e produto aqui nessa equação, vai ficar como? Vamos fazer a separação aqui.
Veja só o que vai acontecer. Já sabemos que o nosso A aqui ele é 1. Se o A é 1, você pode fazer daquela forma direta, não é verdade? Então vai ficar, ó, S, P, onde o S é esse segundo termo com sinal trocado. Então vai ser 9. E como meu C é 0, então meu produto vai ser 0. Ok? Aí você começa sempre pelo P, fazendo aquela velha pergunta. Quais são os dois números que multiplicados vai dar 0? Todo mundo sabe que toda multiplicação por 0 sempre vai dar 0. Então, uma das raízes aqui é o 0. Agora, a soma tem que dar 9. Para que a soma dê 9, a outra raiz só pode ser o 9, pessoal. Então, eles multiplicando dá 0 e eles somando dá 9. Então, você descobre aqui também desta forma, utilizando o soma e produto, o quê? Que as duas raízes aqui são 0 e 9. Beleza? Tranquilo? Olha só esse outro caso. Aqui, quando o B for 0. Então, o que você faz? Vamos lá, ó, vamos identificar aqui os coeficientes. Aqui meu A é 1, aqui o meu B aqui é 0 e aqui meu C é menos 9. Então, toda vez que você tiver o B igual a 0, você deixa as variáveis de um lado e número do outro. Então, aqui vai ficar x ao quadrado, o menos 9 passa para o outro membro como mais 9. Como que nós vamos ter duas raízes, uma positiva e uma negativa, então o que a gente faz? Mais ou menos a raiz de 9. Então aqui vai ficar mais ou menos a raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Logo, a gente tira como conclusão aqui que a minha primeira raiz é o 3 positivo e a minha segunda raiz é o 3 negativo. Nós comentamos lá que todas as vezes que o B for 0, você vai ter duas raízes iguais, só que com sinais trocados, um positivo e o outro negativo. Vamos aplicar aqui soma e produto para que vocês vejam o que vai acontecer. A soma tem que ser o segundo com sinal trocado. E nós não temos o segundo aqui com sinal trocado, pois temos? Não. Então, o que a gente faz? A soma tem que dar 0. E o produto tem que dar exatamente o termo que está lá sozinho, que no caso aqui é o menos 9. Aí eu faço a seguinte pergunta lá para o P. Quais são os dois números que multiplicados vai dar 9? Você tem como possibilidade 9 vezes 1 e 3 vezes 3. Não é verdade? 9 vezes 1 e 3 vezes 3 vão dar 9. Só que a soma tem que dar 0. Então, pela lógica, não tem como ser o 9 e 1. Porque não existe nenhuma possibilidade da soma entre eles dar como resultado 0. Aqui já existe. Se um for positivo e o outro for negativo, ok? Então, a multiplicação de mais 3 e menos 3 vai dar menos 9 e a soma vai dar exatamente 0. Então, a gente tira como conclusão que as duas raízes é o 3 positivo e o 3 negativo. Vamos agora, pessoal, pegar uma dica aqui muito importante a respeito ainda de equação do segundo grau, tá? Nós vimos em questões aí anteriores que você tem lá uma determinada equação do segundo grau, que se caso você queira encontrar as raízes, né? Você usa Bhaskara, você usa soma e produto, se for incompleta você pode fazer de forma direta, enfim. Só que agora vocês precisam saber como fazer o processo inverso, ou seja, de uma equação a gente aprendeu como encontra as duas raízes. Concorda? Só que agora eu vou explicar para vocês que se você tiver essas duas raízes,
Como que você faz para descobrir de qual equação do segundo grau elas vieram? Então, é essa manha que nós vamos pegar aqui agora, porque tem muitas questões que você vai precisar saber isso aqui para resolver. Então, como que funciona essa manha? Para você encontrar, então, de qual equação do segundo grau duas raízes vieram, você vai utilizar essa formulazinha aqui, ó. Você vai colocar assim, ó, x menos x menos. Você vai fazer isso aqui. Aí, a primeira raiz que você tiver, você coloca aqui. E a segunda raiz que você tiver, você coloca aqui. E efetua o cálculo. Você vai descobrir exatamente de qual equação do segundo grau elas vieram. Olha essa aqui, esse exemplo como vai ficar. A minha primeira raiz aqui, ó, é o 3. E a minha segunda raiz aqui é o 2. Vamos fazer agora esse cálculo, ó. Então vai ficar x vezes x, fica x ao quadrado. X vezes o menos 2, aqui vai ficar menos 2x. Agora, vamos fazer o mesmo processo com o 3. Então vai ficar menos 3 vezes x, menos 3x. E menos 3 vezes o menos 2, menos vezes menos fica mais. E 3 vezes 2 dá 6. Agora, ficou x ao quadrado. Eu estou devendo 2 aqui. E aqui eu estou devendo 3. Então, ao todo, eu estou devendo 5. Mais 6, que é igual a 0. Acabou a questão. Nós descobrimos o quê? Que aquelas duas raízes, 3 e 2, elas pertencem, são raízes da equação do segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6. Essa é a resposta da questão. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Bora fazer essa outra aqui, ó. O que que a gente faz? X menos, que é igual a 0. Quem é a minha primeira raiz aqui, ó? Menos 2. Então, ó, tem o menos da raiz e tem o menos da fórmula. E a outra aqui é menos 3. Resolvendo aqui vai ficar, ó, x menos vezes menos fica mais. X menos vezes menos aqui também vai ficar mais. Faz o mesmo processo. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3 vai dar 3x. 2 vezes x dá 2x. E 2 vezes 3 dá 6. Ok? É só juntar aqui, ó, 3x mais 2x, aqui vai ficar 5x, mais 6, que é igual a 0. Então, logo, aquelas duas raízes são raízes da equação do segundo grau, x ao quadrado mais 5x mais 6. Deu para entender esse esqueminha, pessoal? É fundamental você saber isso aqui, tá? Agora, preste bastante atenção nestas questões que nós iremos resolver, colocando em prática um pouco dessas dicas que nós falamos nesse vídeo. A primeira questão fala o seguinte: assinalar a alternativa que apresenta a equação que possui os números 5 e menos 4 como suas raízes. Então, nós aprendemos agora a descobrir de qual equação as raízes vieram, não é verdade? Então, vai ficar como isso aqui: x menos, que é igual a 0. A primeira raiz ali é o 5 e a outra raiz é o menos 4. Resolvendo aqui vai ficar como? Então, x menos 5, que multiplica, menos vezes menos aqui fica mais 4. Fazendo aqui a multiplicação, então, x vezes x fica x ao quadrado, x vezes 4 dá 4x, menos 5 vezes x dá menos 5x, e menos 5 vezes mais 4 dá menos 20,
que é igual a zero. Finalizando aqui, então, fica x ao quadrado. Ó, eu tenho 4, estou devendo 5. Então, continuo devendo 1. Menos 20, que é igual a zero. A gente, então, descobre aqui que a equação do segundo grau daquelas raízes é exatamente a letra C. Ok, pessoal? Tranquilo? Olha essa questão que caiu no ano de 2023. Ó, desconsidere isso aqui, ó. Isso aqui tá errado. Então, vai ficar o seguinte. Uma equação do segundo grau, na incógnita x, possui uma raiz igual a r e outra raiz igual a 2r's. Uma equação possível que atende a essa condição é mesmo procedimento que nós fizemos na questão anterior. Ó. Uma raiz é r, que é o x', e a outra raiz é 2r, que é o x duas linhas. Então vai ficar como? Ó? X menos. Coloco o sinal de igual. A primeira raiz aqui é o r e a segunda raiz ela é 2r. Vamos ver agora como é que vai ficar essa equação. Ó, x vezes x, aqui fica x ao quadrado. X vezes menos 2r, então fica menos 2rx. Agora, menos r vezes x dá menos rx. E aqui, menos r vezes menos 2r, menos vezes menos fica mais. R vezes 2r, então fica 2r ao quadrado. Aqui vai ficar, então, x ao quadrado, ó. Menos 2rx e menos 1rx, então vai ficar menos 3rx. Mais 2r ao quadrado, que é igual a zero. Então, a gente descobriu que essa aqui, que é a equação do segundo grau, olhando as alternativas, a gente descobre que a resposta é a letra E. Beleza, pessoal? Tranquilo? A próxima questão aqui fala o seguinte. Considerando a sequência dos 6 primeiros múltiplos positivos do número 5. Pessoal, qual é a sequência dos 6 primeiros múltiplos de 5? Então, o próprio 5 é um múltiplo de 5, então ele é o primeiro. Depois vem o 10, 15, 20, 25, 30. Ou seja, a questão quer apenas os 6 primeiros, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 primeiros múltiplos do número 5. Então, são esses aí. Aí a questão fala o seguinte. Assinale a opção que corresponde à equação do segundo grau que tem como raízes o primeiro e o último termo dessa sequência. Então, a questão quer saber qual é a equação do segundo grau que tem como raízes o primeiro e o último números dessa sequência. Então, vai ficar como isso aqui, ó. X menos é o igual a zero. A primeira raiz aqui é o 5, a outra raiz é o 30. Aqui agora é só a gente fazer o cálculo. X vezes x, então fica x ao quadrado. X vezes menos 30 dá menos 30x. Menos 5 vezes o x dá menos 5x. E menos vezes menos vai dar mais. E 5 vezes 30 vai dar 150, que é igual a zero. Então, vai ficar aqui, ó, x ao quadrado, menos 30x com menos 5x, vai dar menos 35x, mais 150, que é igual a zero. Essa é a equação que a questão estava querendo. Logo, olhando as alternativas, a gente vai marcar que é a letra A. Tranquilo, pessoal? Deu para entender isso aí? Então, peguem essa manha aí de
Quando você tem as raízes de uma equação, você pode encontrar a equação do segundo grau e usando esse esqueminha aí que facilita demais na hora de você resolver qualquer questão que tenha essa característica, tá bom? Eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo, que nós vamos pegar mais um bocado de questão de equação do segundo grau e tá resolvendo e praticando, envolvendo tudo aquilo que nós já falamos até agora, beleza? Aguardo vocês lá, um abraço.